Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de Informática Básica. Bom, hoje nós iremos abordar um assunto que muito cai em concurso público. Nós iremos abordar sobre o Word 2010, que ele é um editor de texto e algumas bancas costumam o chamar de processador de texto, tudo bem? Antes de começar a falar sobre o Word, você precisa entender sobre questões de uso. É isso mesmo. A primeira coisa que você precisa entender, gente, que tem uma pecinha, vou até trazer para vocês aqui, ó. Essa pecinha aqui se chama cursor, exatamente. Normalmente nós chamamos do nome informal, que é o mouse, né? E aonde eu quero chegar? Eles vão perguntar o que é mouse, professor? Não, ele não vai perguntar o que é mouse. Ele vai te perguntar o seguinte: você sabe a diferença do botão esquerdo para o botão direito? Aí aquele momento cri, cri, cri. Bom, gente, o botão esquerdo ele serve para selecionar, exatamente. Toda vez que você vai selecionar algo é o botão esquerdo. E o botão direito serve para quê? Ele serve para abrir um menu de acesso rápido. Então veja, duas perguntas que poderiam cair em concurso público que são muito simples e que a gente não sabe ou poucas pessoas, né, conhecem sobre o assunto. Botão esquerdo, selecionar. Botão direito, abrir menu de acesso rápido. Outra coisa também bem importante. Vou colocar o meu nome aqui, João. E aí no concurso pergunta o seguinte: sabendo que você deu um clique na palavra João, o que vai acontecer? Vai posicionar o cursor na palavra. Se eu dei 2 cliques, né? Independente se seja no início, no meio ou no final da palavra, você vai selecionar a palavra completa, tá ok? E se você dá 3 cliques, você vai selecionar todo o parágrafo. Então percebam, se eu selecionei uma vez, posiciono 2 vezes a palavra completa, 3 vezes o parágrafo aonde a palavra esteja inserida, tudo bem? Bom, entendemos agora o dicas de uso. Agora a gente vai trabalhar com a estrutura, tá, do Word 2010. Bom, essa aula, gente, ela é específica para o Word 2010, mas você precisa entender alguns princípios básicos. Que princípios básicos são esses? O Word, né, a família Office, na verdade, ela cresce de 3 em 3 anos. 2007, que é o padrão, e aí você acrescenta mais 3, 2010, mais 3, 2013 e mais 3, 2016, que é a última versão. Se for seguir essa sequência cronológica, né, provavelmente no ano que vem, em 2019, a Microsoft lance, né, a nova versão do Office. Mas o que eu quero que vocês compreendam? A partir da versão 2013, todos os recursos de adicionar imagens, vídeos, músicas podem ser inseridos diretamente da web. Então significa que você pode pegar uma imagem que esteja dentro do site do Google ou até do próprio site da LAC. Você pode pegar um vídeo, você pode pegar uma música. E o Word 2010 ele não possui esse recurso. Por quê? 2010 e 2007 eles são ferramentas que trabalham localmente. O que é localmente? Ele só vai conseguir inserir imagem, inserir trabalhos, por exemplo, de um pendrive que esteja conectado ao computador, de uma pasta que esteja no computador, de uma máquina que esteja conectado à rede. Por exemplo, aqui nós temos uma máquina que vocês estão vendo a visualização da nossa aula. Essa máquina ela é compartilhada com a secretaria, é compartilhada com a direção, por exemplo. Então eu posso sim compartilhar ou buscar essa imagem através dessa rede de computadores, que a gente chamamos de rede LAN, que nós vimos na aula passada. Então percebam, gente, o Word ele tem algumas especificidades quando se trata nas suas versões. Até 2010 não conseguia-se o recurso web. A partir de 2013 consegue-se sim diretamente da web. 2013 e 2016, tudo bem? Bom, essa é a diferença crucial que tem das versões. Agora, todo o Word ele é baseado em guias e grupos. Professor, o que seria guias? Gente, guias nada mais é do que um conjunto de opções, tá? Um conjunto de opções. E o que seria grupos? Seria as divisões desses grupos. Tá? Seria como se fosse o seguinte: a guia é um conjunto maior de opções e aí as subdivisões de opções seriam os grupos, tudo bem? Nós iremos abordar 8 grupos e 23 nós iremos abordar 8 guias e 23 grupos, tudo bem? Mas a gente vai discutir isso no decorrer da aula de forma bem análoga para que você consiga compreender.
Tudo bem? Bom, entendemos que o Word 2010 ele trabalha de forma local e tem uma coisa muito importante que nós vimos na aula de software. Todo aplicativo, ele gera um arquivo. O Word, ele gera um arquivo. E o arquivo do Word de 2010 é a extensão .docx, tá? .docx. Nós temos versões antigas, 2003, que não trabalha com a extensão, tá? .docx. Ele trabalha com a extensão .doc. Ah, professor, mas eu estou vendo o Word 2010, por que o senhor está falando do Word 2003? Porque as bancas, malandramente, né, de forma assim, astuciosa, ela quer cobrar se você entende realmente todas as funcionalidades do aplicativo em questão. E ele vai te perguntar o seguinte, qual é a extensão padrão do Word 2010? E aí você vai responder, DocX. E aí ele te pergunta, sabendo que a extensão padrão do Word 2010 é DocX, é possível abrir um arquivo com uma extensão antiga? Aí você fala, puxa vida, será que é possível abrir? E eu te respondo que sim. Tá? É possível, lógico. Como é uma extensão antiga, pode acontecer que recursos, né, não estejam habilitados. Por que não estejam habilitados? Porque é uma extensão antiga, não existia essa estrutura no documento. Mas é possível abrir? Sim, eu consigo abrir esse documento. Tudo bem? Então vejam, se eu estiver utilizando o Word 2010 ou versão superior, eu consigo abrir uma versão criada lá no 2003? Sim, é possível. Aí ele te pergunta, mas qual é a extensão padrão? Qual é a extensão nativa do Word de 2010? E você vai responder que é o DocX. Tudo bem? Então, isso você precisa estar ciente. Bom, salvo engano, foi o CESP que cobrou essa questão. Ele perguntou o seguinte, qual é a fonte padrão do Word de 2010? E todo mundo marcou Times New Roman ou Arial. E aí a gente pensa, pô, nós passamos a vida inteira trabalhando com algo chamado ABNT. Professor, não sei o que é ABNT. Então, você não fez um trabalho científico, meu caro amigo. A ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. E ele fala, né, que a fonte que é aceitável num trabalho pode ser o Times New Roman ou pode ser Arial. Só que você tem que entender que o Word não é um aplicativo que somente é utilizado no Brasil. O Word é utilizado em todo o mundo. E aí, você sabe qual que é a fonte padrão? Eu vou falar para vocês. A fonte padrão é Calibre. E o seu tamanho? 11. E isso é aplicado em todos os aplicativos do Office. Word, Excel e PowerPoint. Tudo bem? Então, Calibre tamanho 11. Normalmente a pessoa marca tamanho 12, Times ou Arial. Por quê? Isso é uma exigência da ABNT. Tudo bem? Outra coisa muito importante, quando você, né, vai salvar este arquivo, por exemplo, qual é a pasta padrão que fica armazenado todos os arquivos do Word? Por padrão, pasta documentos. Por padrão, pasta documentos. Tudo bem? Então, entendemos os conceitos básicos. Entendemos que a sua extensão é DocX, sabemos que a sua fonte padrão é 11, do tipo Calibre, sabemos também que ele fica armazenado na pasta documentos e que eu posso abrir, né, uma versão antiga utilizando uma versão nova. Agora a gente vai trabalhar guia por guia, tá? A primeira guia que nós iremos abordar, gente, é a guia arquivo. Como são várias guias, são 8 guias, eu desenvolvi um macete para facilitar o teu entendimento. E o que seria esse macete? Toda guia no Office, você pega uma palavra-chave ou um conjunto de palavras-chave para facilitar o teu entendimento. E qual que seria o conjunto de palavras-chave quando se trata da guia arquivo? Eu costumo falar para o seguinte, estrutura, mas essa estrutura aqui é uma nova estrutura. Aonde que eu quero chegar? Quando você vai na guia arquivo, gente, significa que você não criou o documento. Você está ou salvando o documento, ou você está abrindo um novo documento, ou você está colocando restrições desse documento. Tudo bem? Duas coisas iniciais que ele cobra para você. Você sabe, né, que eu tenho duas formas de salvar. Salvar e salvar como? E eu te pergunto, você sabe qual é a diferença que existe entre os dois?
Salvar e salvar como, eles são iguais, são funcionalidades semelhantes quando o documento não está criado. Então, se você clicar em salvar ou você clicar em salvar como e esse documento que você está editando não foi salvo, vai abrir a mesma tela. Vai aparecer uma tela para você colocar o nome do documento, o tipo do documento e a pasta documentos. Agora, ele pode perguntar no concurso, como já fez, né, em várias vezes, ele perguntou o seguinte: você já tem um documento que foi criado e você está editando esse documento. Qual é a diferença, por exemplo, se você clicar em salvar e salvar como? Se esse documento ele já foi criado, certo? E você clica lá em salvar, o que vai acontecer, gente? Ele vai salvar as restrições e não vai te perguntar para qual que é o local que está sendo salvo. Então, percebam, você clicou em salvar, ele salva as edições e você pouco percebe se ele está alterando o local de armazenamento. Tudo bem? Na verdade, ele nem altera o local de armazenamento, porque ele só salva as edições que você realizou no documento. Agora, imagine só, se você clica em salvar como, ele parte do princípio que você quer salvar uma cópia deste documento. Então, ele vai te perguntar se você quer salvar com o mesmo nome e qual é o local que você quer armazenar. Então, conseguiram entender a diferença? Salvar, ele vai editar as alterações que você realizou e vai continuar trabalhando no documento em si. Salvar como, ele vai te mostrar uma tela para informar qual é o local que você quer salvar. Você quer salvar com o mesmo nome ou quer criar uma cópia? Tudo bem? Outra coisa muito importante. Quando você vai na guia arquivo, né, você tem essa opção aqui, informações. Tá? E aí, a partir dessas informações, você tem essa opção que ela é muito importante, que é proteger documento. Nós vimos na aula de segurança da informação que nós trabalhamos com a pior raça do mundo, que é quem? Somos nós, os seres humanos. Então, quando você trabalha num local, é lógico que existe inveja, existe, por exemplo, sacanagem, né? Ou às vezes pode acontecer até de forma involuntária, né? Uma pessoa sem querer apagou o arquivo, por exemplo. E você pode prevenir, porque assim como eu falei em segurança da informação, gente, o maior ativo de uma empresa hoje é a informação. Então, o que acontece? Você pode colocar no seu documento proibições, né, ou até as permissões que você quer de algumas especificidades. Por exemplo, eu quero que o arquivo seja aberto somente de leitura. Eu quero que o usuário não tenha acesso à edição do texto. Eu posso fazer isso? Claro que eu posso. Aonde que eu vou? Em arquivo e eu vou colocar proteger documento. Ou eu posso colocar uma senha, por exemplo. Se o cara inserir uma senha, ele pode fazer as alterações necessárias. Então percebam, na guia arquivo, no campo informações proteger documento, você consegue visualizar isso. Tudo bem? E nós temos também verificando problemas. Lembra que eu citei que um documento que foi criado no Word de 2003 pode ser aberto com o Word de 2010? Mas lógico que não vai ter os mesmos recursos. Então, você pode verificar se existe algum erro, pode verificar se existe algum problema. E tudo isso é na guia arquivo. Tem uma coisa importante que já caiu em concurso também, que é o seguinte. A partir da versão do Word de 2010, essa versão que nós estamos abordando agora, é permitido que você salve um arquivo diretamente para PDF. Professor, não sei o que é PDF. PDF é um tipo de documento somente de leitura. O usuário não consegue editar o seu conteúdo. E sabemos que o Word é um documento de escrita. O que seria um documento de escrita? Você pode ver o conteúdo e você pode alterar o conteúdo. Então, ele pode perguntar, como é que eu faço, professor, para converter, digamos assim, um documento para PDF? Simples. Você vai na guia arquivo, clica em salvar como e você muda o tipo dele, que aqui é documento Word padrão DocX. Percebam que você pode selecionar documento Word 97 2003, que vai salvar na extensão .doc, só que eu quero salvar na extensão .pdf. Então, uma vez que você fazendo isso, ele vai salvar como PDF. Então, já caiu um concurso, e não foi poucas vezes. Qual é a guia que permite fazer isso? A guia arquivo salvar como, tudo bem? Bom, próxima guia que nós iremos abordar, gente, é a página inicial, tá? Para que serve a guia página inicial? Quero que vocês anotem isso. Página inicial, palavra-chave. Você já criou o documento e agora você está... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Banrisul 2019. Nós, da Lá Concursos, temos um curso
um curso top de linha, o melhor custo-benefício do mercado por apenas 10 parcelas de R$ 25. Um curso completo, ponto a ponto, do edital. Nós não temos professores medianos aqui na LAC Concursos. É um curso que eu tenho certeza que vai fazer a diferença nos seus estudos. Então, convido vocês a se matricular aqui na LAC Concursos, assistir o restante dessa videoaula. Essa videoaula é uma aula demonstrativa, é apenas aí 20%, 20%, 30% do conteúdo da aula e, claro, nós temos muito mais aulas. Venha estudar, venha conhecer nosso personal coach, que é o estudo do regime de metas. Ali você vai organizar o seu estudo para o Banrisul e eu tenho certeza que você será muito bem sucedido. Bacana? Então, clique aqui embaixo, faça a sua matrícula. Tem aqui também o nosso WhatsApp, clique aqui embaixo, peça qualquer coisa aí, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que nossas meninas do atendimento, o nosso call center irá te atender perfeitamente. Bacana, pessoal? Espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá.